Pronto, agora estamos ao vivo. Vamos começar agora o nosso estudo de hoje. Sejam todos bem-vindos. Vamos ler o texto 3 e 4. O título deles é texto 3, Existe mesmo um Deus? E o quarto é Caça ao bicho-papão. Então vamos começar. Vamos fazer nossa meditação. Vocês estão me ouvindo bem, né? Só me dá um ok aí para não ter problema nenhum. Sim, muito bem. Então vamos lá, então vamos fechar nossos olhos, respirando fundo, e vamos para a nossa oração. Pai, Mãe, Vida, Tu és minha vida, meu constante apoio, minha saúde, minha proteção, a perfeita satisfação de todas as minhas necessidades e minha mais alta inspiração. Peço que me revele sua verdadeira identidade. Sei que é sua vontade que eu seja plenamente iluminado e que eu sinta a sua presença dentro de mim e ao redor de mim. Creio e sei que isso é possível. Creio que tu me proteges e me guardas no perfeito amor. Sei que o meu propósito final é te expressar. Quando eu falo contigo, sei que tu estás perfeitamente receptivo para mim, pois tu és a consciência universal amorosa que fez este mundo e o tornou visível. E que, quando eu te peço para falar comigo, eu envio um raio de luz de consciência para a sua consciência divina, e que quando eu escutar, tu entrarás em minha consciência terrena e chegará cada vez mais perto do meu espírito e do meu coração, mais e mais receptivo. Eu entrego minha vida e o meu ser aos seus cuidados. Vamos abrindo os olhos e aos pouquinhos vamos voltando para a gente iniciar a leitura de hoje. Podemos começar? Ok, então perfeito, vamos lá. Tomar um pouquinho de água. Existe mesmo um Deus? Voltei para falar com você e abordar vários problemas com os quais as pessoas na Terra devem lidar. Faço isso através da mente de meu canal. Aqueles de vocês que efetivamente abraçarem a verdade contida em minhas cartas e que tentam governar suas vidas diárias por meio desta profunda compreensão dos segredos da criação têm encontrado um grande alívio para suas dificuldades. Descobrem, com alegria, que o homem não nasce para ser vítima das circunstâncias e se dão conta de que tem um meio real e confiável para superar as dificuldades ou para suportá-las com força interior e mesmo contentamento. Qual é este meio? É a fonte de todo o ser. Não é o tipo do Deus Jeová descrito na Bíblia, mas a luz universal do ser, que é vivida pelos verdadeiros místicos. Com o passar do tempo, as pessoas que desejam se aprofundar na verdade espiritual, não na religião, descobrem que têm uma capacidade natural para o misticismo. Quando isto ocorre, tais pessoas não perguntam mais: existe mesmo um Deus? Elas sabem, sem qualquer dúvida, que há uma causa primeira universal esplendidamente poderosa, ou fonte universal do ser, a partir da qual todas as coisas tomam formas individuais. E nesta magnífica energia de consciência, todas as coisas vivas e inanimadas são sustentadas e mantidas através da vida terrena e para sempre. Você pode captar o quão maravilhoso e emocionante e que elevação para o espírito é descobrir que, na verdade, você não é uma alma sobrecarregada, vítima das circunstâncias, surgida para estar atolada na situação em que nasceu ou no buraco no qual caiu nos anos seguintes.
você pode compreender o quão estimulante é chegar ao complexo e claro entendimento de que essa energia de consciência universal tem estado dentro de você todos esses anos, secreta e calmamente, mantendo o crescimento, a nutrição, a cura, a proteção contra os germes, assegurando a regeneração das células mortas, dando força adicional aos músculos e tendões quando é necessário um exercício extra? Todas essas maravilhosas atividades em seu corpo têm acontecido sem nenhuma ajuda sua. Você é capaz de perceber que a cada dia e a cada noite você se encontra apoiado por algo que desconhece? Os cientistas podem explicar todas essas atividades, porém, não podem nem começar a explicar qual é o grande impulso de ser que impele a sua ação. Eu posso dizê-lo para você porque me foi dado pleno esclarecimento na Terra e porque ascendi através de vários níveis de luz até chegar onde estou, no verdadeiro limiar do equilíbrio eterno, no qual a nossa causa primeira comum, a fonte do ser, reside em um vazio de quietude e silêncio. Eu conheço a verdadeira natureza de nossa causa primeira porque sou uma individualização quase perfeita dela. Você e eu, o Cristo ascensionado, anteriormente conhecido na Terra como Jesus, ambos saímos da mesma fonte, que chamei de Pai, pois após a iluminação percebi que ela é verdadeiramente Pai e Mãe de toda a criação. Os pais humanos são simplesmente os veículos da criação através dos quais a fonte do ser trabalha. Confie em mim, pois sei sem qualquer dúvida, e digo a você verdadeiramente que, ainda que os seus pais humanos possam decepcioná-lo, se trilhar o meu caminho, o caminho de Cristo, descobrirá que o Pai é uma fonte infalível de provisão, cura, orientação, proporcionando oportunidades inesperadas, inspiração e alegria. Não importa onde você esteja na Terra, que problemas possa ter, que desgraças esteja enfrentando ou que a falta de dinheiro persiga. No seu interior, em volta e acima de você, há meios espirituais a que recorrer com toda a sua mente e coração. A resposta virá com toda certeza se você não duvidar. Muitas pessoas discordarão desta afirmação e a menosprezarão, porém, elas vivem em um estado de descrença. Aqueles que escolheram percorrer, minuto após minuto, meu caminho, o caminho de Cristo, concordarão com minhas palavras. Eles terão aprendido a meditar corretamente, acalmando a mente, experimentando um pouco de quietude do silêncio do vazio e do equilíbrio universal, a verdadeira fonte da criação, e assim aproximar-se da fonte de toda a criatividade e perfeição. Que ninguém se atreva a condenar ou criticar estas palavras, até que também tenha conseguido aquietar o murmúrio de sua mente e entrado no silêncio. Depois de tal experiência, nenhuma mente humana pode resistir ao chamado do divino para buscar aquele que lhe dá a vida e a sustenta até a idade adulta. Leia a carta 1 para descobrir o que eu aprendi através de uma total iluminação no deserto da Palestina. Quando você tiver absorvido totalmente a verdade relativa à existência e começar a pôr o conhecimento em ação diariamente, como eu fiz, você também verá os milagres acontecendo e até mais rapidamente, tanto quanto mais profunda e plenamente absorva e pratique as verdades eternas. Para compreender plenamente a sua fonte e sua verdadeira relação com ela, leia as cartas 5 e 6. E leia outra vez e outra vez mais, até que você nunca mais pense que seu mundo é matéria sólida, e o reconheça como sendo feito somente da consciência eterna e dos magníficos impulsos que fazem parte da natureza de todo ser. E essa leitura encerra aqui. Vamos lá. Para a nossa conversa. Ô, Christian, Pode falar, Marleide. eu vi, tem uma passagem aí, eu não estou acompanhando, né, porque eu estou sem as páginas, só na leitura, que ele falou que ele não é o Deus Deus Jeová. Em que sentido ele não é o Deus Jeová?
Onde está escrito isso? Na Bíblia Sagrada está escrito... Eu não entendi essa passagem. Eu vou ler de novo. Tá. Eu vou ler os 4 primeiros parágrafos, que é o início, até para você entender o contexto. Uhum. Aqueles de vocês que efetivamente abraçaram a verdade contida em minhas cartas e que tentam governar suas vidas diárias por meio desta profunda compreensão dos segredos da criação, têm encontrado um grande alívio para suas dificuldades. Descobrem, com alegria, que o homem não nasce para ser vítima das circunstâncias, e se dão conta de que tem um meio real e confiável para superar as dificuldades ou para suportá-las com força interior e mesmo contentamento. Qual é esse meio? É a fonte de todo ser. Não é o tipo de Deus Jeová descrito na Bíblia, mas a luz universal do ser, que é vivida pelos verdadeiros místicos. Com o passar do tempo, as pessoas que desejam se aprofundar na verdade espiritual, não na religião, descobrem que têm uma capacidade natural para o misticismo. Quando isto ocorre, tais pessoas não perguntam mais: existem mesmo um Deus? Eles sabem sem qualquer dúvida que há uma causa primeira universal esplendidamente poderosa ou fonte universal do ser, a partir da qual todas as coisas tomam formas individuais, e nesta magnífica energia de consciência, todas as coisas vivas e inanimadas são sustentadas e mantidas através da vida terrena e para sempre. Vou encerrar aqui, tá? O que você captou agora, Marleide? Há controvérsias, né? Precisa ser... Por isso que às vezes eu acabo escutando mais do que falo, porque às vezes o entendimento ali pode misturar com o que a gente crê, né? Porque o Deus o Todo-Poderoso, o que está acima do céu, né? Enfim, que ele veio através do nosso Senhor Jesus Cristo, que foi Jesus, né? E que foi talvez filho de Maria, né? Na realidade, Deus e Jesus é um só, né? Quando ele fala que esse Deus, esse Jeová não existe, né? Esse é um nome que deram para Deus. Pode dar o nome que quiser. Jeová, tem Jeová Rafá, que é Deus da cura, Deus da libertação. Quer dizer, tem vários escritos, né? Mas, na realidade, isso ele quis dizer que para a gente não crer. A gente tem que crer no seu superior. Mas se por acaso eu penso assim, se você crê, né, independente do nome que se dá para Deus, eu não acho errado. Eu vou falar como eu interpretei e eu queria ouvir também o Antônio e a Aline dos entendimentos. Vocês querem falar primeiro ou querem que eu fale um pouquinho? Pode falar. O meu entendimento, quando ele cita essa parte, quando eu não vou falar do Novo Testamento muito, principalmente quando ele começa a falar do Pai e quando vem a descrição dos evangelhos do Novo Testamento. Mas quando a gente olha o Velho Testamento, que passa aquela ideia do Deus punitivo, do Deus vingativo, do Deus que quer ser, como que eu posso falar? De um Deus que precisa ser temido, de um Deus que precisa ser adorado. Essa é toda uma imagem que Cristo fala que não está de acordo com o que eles queriam. É um Deus pagão, como eles falam, né? É o paganismo, né? Era um culto ao paganismo, como ele fala lá nas cartas, nos textos normais. Então, o que eu vejo aqui, o meu entendimento, quando ele fala, ele usou o nome Jeová, porque era o nome que os israelenses davam para esse Deus no Velho Testamento, né? Que os judeus davam, os israelenses não, os judeus davam para esse Deus no Velho Testamento. E o que Cristo nos mostra, né? Quando ele está quando ele veio, né? E com toda a mensagem que ele nos trouxe,
que esse Deus que os judeus colocavam para as pessoas, que eles usavam o nome de Jeová, ele não é o Deus universal que é pai e mãe de toda a criação, né? Então eles colocam isso, que é como uma interpretação, no meu modo de enxergar, de tudo que está escrito lá na Bíblia com relação a esse Deus punitivo, com esse Deus vingativo. Então ele faz essa observação. As pessoas que se aprofundam nas palavras de Cristo e que se aprofundam nos ensinamentos que ele trouxe, percebem que Deus é puro amor, que não tem nada a ver com o Deus como ele é relatado na Bíblia, que alguns estudos até dizem que é um Deus bipolar, né? Que é um Deus totalmente bipolar, acho que a palavra, não sei se é essa a palavra certa, mas que coloca toda uma contradição, né? Então que Cristo nos deixa muito claro assim, que essa luz, por isso que ele usa até a palavra místico, né? Que essa luz universal de toda a criação não tem nada a ver com esse Deus como é falado principalmente no Velho Testamento. Então, eu não vou falar nada, né, a respeito disso no momento, porque eu particularmente sou cristã, sou da Batista, ou às vezes eu vou na Batista, eu vou na Assembleia, mas isso daí é placa de igreja, eu não sou religiosa, eu sou que de vez em quando eu vou porque eu quero compartilhar e socializar com os meus, certo? Certo. Mas tudo bem. Agora, eu nunca li a Bíblia de ponta a ponta, não. Eu conheço um pouco da Bíblia, mas de ouvir falar, enfim, dos cultos quando eu vou, ou mesmo quando eu leio. Então, aí está falando do Velho Testamento, né? Não está falando do Novo Testamento. Então, o canal recebeu essa mensagem falando só do Velho Testamento. Então, quer dizer, o canal recebeu essa mensagem e falou que está correto tudo isso, que eu também não acredito. Se é real isso, eu também não acredito. Mas se o canal recebeu essa mensagem só do Velho Testamento, o que diz a mesma palavra da Bíblia Sagrada, não estou nem falando da Bíblia da Igreja XY, eu estou falando desse livro, Bíblia Universal, que todos nós conhecemos, né? Que dali é tudo que você fala, fala nas primeiras cartas, no segundo grupo e agora nesse segundo livro. Por mais que a gente não queira, eu vejo tudo aquilo que eu também aprendi na Bíblia, né? Inclusive você fala da Bíblia. Então, às vezes eu fico assim, em dúvidas em alguns aspectos. Quer dizer, eu não acredito no Velho Testamento. Pronto, acabou. Só que eu acredito no Novo Testamento, que é do mesmo livro. E aí? Né? E por que... mas a Bíblia não fala tudo. Tudo bem que a Bíblia não fala tudo. Tem coisas que deve ter... como eu falo? Politicamente falando, né? Não era bom colocar naquele momento, enfim. Mas vamos acreditar no Novo Testamento ou a gente vai acreditar 100% só no canal? Assim, o canal ele não cita Velho Testamento, tá? Eu tô falando da interpretação que eu tive citando alguns trechos que existem na Bíblia e principalmente como é relatado, inclusive Cristo ele cita nas cartas um momento, por exemplo, quando ele fala que existe, por exemplo, a lei do não matarás, é um dos 10 mandamentos, tá? Só que quando os israelenses os judeus chegaram na terra prometida, eles dizimaram toda uma população e diziam que aquilo era mando de Deus. Aí é onde Cristo até coloca, que Deus que manda matar as pessoas por causa de uma terra? Que Deus é esse que eles falam? Né? Então é um questionamento que o canal, que Cristo faz no primeiro livro e que eu também faço, né? Pera, que Deus é esse que manda matar por causa de uma terra? Quer dizer, ele escolheu um povo que ele disse que é o escolhido e o restante pode matar como se os outros não fossem filhos da criação.
Então é esse ponto que... Vendo por esse lado, sim, né? Lógico que nem eu acreditaria nisso, né? É que, como você se posicionou aí, pode ser que eu esteja errado, eu preciso até rever meus conceitos agora. Na posição que foi lida, tipo assim, a Bíblia Sagrada, não podemos acreditar nela, em hipótese alguma? Na Bíblia Sagrada tem muita coisa que se pode acreditar e tem muita coisa que a gente tem que Aí questionar. tudo bem, aí eu concordo com você. Tem coisas que eu não acredito também e já debati com pessoas, já tive problemas mais sérios com certas coisas por não acreditar. Mas isso não quer dizer que, além da. Bom, eu não vou acreditar 100% na Bíblia Sagrada. Legal, eu acredito aí 60%. E o que é de errado a gente tem que buscar onde? Em outros livros. Tudo bem, a gente está buscando aqui no canal, como pode aparecer outros canais por aí, né? Aí é a critério de. Desculpa estar falando isso, mas não sei, me pegou num ponto que me deixou em dúvida por não conhecer a Bíblia. Eu não vou agora ler a Bíblia de ponta a ponta para falar com você. Velho Testamento eu nunca nem li, eu só li o Novo Testamento, né? Então, para mim, o Deus é o sol, eu posso dar o nome de sol, de lua, de tudo. Enfim, esse Deus é lógico que é perfeito, é só amor, né? E essa parte que falou aí, realmente me veio um entendimento um pouco meio tardio, vamos dizer, mas tá bom. E um outro ponto assim que é importante a gente ter, e isso é uma crença que precisa quebrar urgente. Jesus não é Deus. Jesus é uma individualização da criação como todos nós somos. A diferença é que Jesus teve a sua iluminação aqui e se elevou para a consciência crística e chegou mais perto de Cristo. E nós somos, como diz o Antônio, né? Somos ali no final da fila, Antônio, não é essa palavra que você usa? Não, isso é para falar de mim, né? Do Antônio. Não, mas quando você fala disso, eu coloco todos nós como seres humanos. Não, Estamos ali na fila do pão ali, com nossa individualização e aprendendo tudo isso. Como Cristo fala isso. Você e eu, o Cristo ascensionado anteriormente conhecido na terra como Jesus, ambos saímos da mesma fonte que chamei de Pai, pois após a iluminação percebi que ela é verdadeiramente Pai e Mãe de toda a criação. Então, o próprio Jesus ele não se coloca como o único Filho de Deus. Todos nós somos partes da criação e todos nós somos deuses. A diferença é o nível de evolução. Isso eu sei. Isso vai ser um debate que para mim ainda vai ficar um ponto de interrogação, mas não porque talvez falta conhecimento para mim, né? Mas eu sei que nós somos, cada um somos um Deus, né? Nós temos aqui dentro nós o templo do Espírito Santo, todos nós somos nosso Deusinho, a semelhança de Cristo, né? Um a um, com certeza. Nessa concepção minha, eu coloquei assim, isso é o que eu penso. Se estiver errado, é lógico que você vai me corrigir, né? Deus se fez filho para poder mostrar que ele é único, ele é o grande eu sou. Então Deus se fez filho através de Jesus para que passasse por todo esse processo também como ser humano. E isso é só uma manifestação minha. Mas você pegou um ponto aí, não do Velho Testamento, você pegou um ponto aí que pega muita gente. Não é crenças, não. Se fosse crenças, eu não teria nem terminado as segundas cartas de Cristo. Não teria. Porque vocês realmente não focam em religião nenhuma. Se é católica, cristã, se é evangélica, cristã, se é metodista. Mas vocês focam muito nós todos, a gente tem a espiritualidade, eu sei, mas vocês focam muito no kardecista. E eu acho que não pode também colocar como uma fonte principal. Se é para deixar as placas de igreja de lado, o kardecismo também é uma placa de igreja.
Bom, eu vou falar por mim, tá, Marleide? Eu não prego placa nenhuma, porque eu não conheço nada do espiritismo. Mas vocês falam muito Sim, sim, sim. no Cada um geral. fala no geral. É uma coisa que eu preciso falar para poder continuar indo, não é para a gente debater, não é para a Sim. gente falar o que a gente acha, né? Não é para a gente ter autoconhecimento e falar aqui eu estava errado, eu estou certa. Então, eu também tenho que ser convencida de alguma maneira, através do estudo, que meu pensamento está muito desfocado, né? Então, eu não estou falando o que você falou, mas se placas, sei lá, e qualquer nome de igreja, num grupo, é lógico que a gente cita, eu cito que eu sou cristã, outro cita que é espírita, outro cita que é adventista, isso tudo bem, não tem problema. Mas, mesmo na sua fala, e na maioria, vocês focam mais na parte... Não tem nada a ver de espiritualidade, eu estou falando de espiritismo. É o que eu sinto em algum momento. Isso não quer dizer que eu não acredite, não é isso? Não é porque eu sou cristã, evangélica, eu não acredito. Lógico que eu acredito, mas que focam mais sim. É nesse sentido, mas está tudo certo. Desculpa, Cristian, eu acabei me desabafando e falei demais. Mas você pode falar, Marleide, o importante é que cada um falar o seu ponto de vista e como Cristo fala, no final é entre você e a criação, né? E aquilo que fizer sentido para você é o que faz sentido para você. E por isso que é importante a leitura e levar a meditação, a releitura, até que encontre aquilo que faça sentido para você, né? Esse é um ponto importante. Tá? Então aí é legal colocar Vou precisar ver de novo. Mas muito obrigada. Antônio, Aline, queria ouvir de vocês um pouquinho do que vocês ouviram desse texto, que vocês sentiram sobre essa conversa também. Fiquem à vontade. Um de cada vez, tá? As damas primeiro. Então tá bom, então nós vamos primeiro. Eu concordo com você, Christian, nessa parte que você estava falando do Jeová, né? Que ele quis desvincular, ele usou até essa palavra como do Velho Testamento que aparece mais, né? Jeová no Velho Testamento. Então eu acredito que ele quis desvincular essa imagem de um Deus carrasco, né? Julgador, punitivo, que não é nada disso, né? Na verdade, nós somos Deus de nós mesmos, né? Então não é um Deus que te pune, é você mesmo que plantou e está colhendo, na verdade, né? Não dá para terceirizar isso. Ok, Aline. Gratidão pelos seus comentários. Antônio? Se eu estiver me alongando muito, vocês falam, tá, gente? Olha só, a gente precisa fazer alguns exercícios, né, de imaginação. Nós vamos lá naquela época do Velho Testamento, em que a sociedade, né, a humanidade era extremamente rude, né, e que a forma de se ser obedecido era através das punições, né, através ali dos castigos, enfim. E então o homem cria um Deus com as características dele. Não estou falando do Deus que criou o homem, estou falando do Deus criado pelo homem, né? Que é um ser mais velho, né? Como os patriarcas da época, que tinham todo o poder, bravo, vingativo, como os patriarcas puniam as pessoas dos seus clãs, né? E se a gente for voltar às primeiras cartas lá do nosso livro de estudo, a gente vai lembrar que Cristo falou o seguinte, que os sacerdotes falavam de um Deus que eles não conheciam. Eles se auto-intitulavam, né, os portadores das vontades e do conhecimento de Deus, mas na verdade eles não conheciam, não tinham tido um contato com a criação como Jesus tinha. Ele falou isso, né?
Então, então eu penso que essas questões como a da Marleide, por exemplo, que realmente, né, deixa as pessoas confusas a respeito do Velho Testamento, do Novo Testamento, enfim, eu acho que nesse instante a pessoa que é uma buscadora, ela já precisa deixar que o seu discernimento possa guiá-la de alguma forma. Porque, veja bem, se Cristo fala amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, isso faz sentido para você? Totalmente. Agora, e se uma pessoa me diz, olha, você pega um animalzinho inocente do reino animal e põe fogo, que os seus pecados estarão perdoados. Isso faz sentido algum? Claro que não. Eu acho que, não, na verdade, a Bíblia, não importa o tanto que ela foi, sabe, acrescentada, coisas de interesse político, não importa os desvios que tiveram, é muito gritante as coisas em que a gente deve colocar a nossa atenção e aquilo que a gente sente que é capcioso. Né? Igual, por exemplo, na Bíblia, no Novo Testamento, a parte de Jesus, que trata do que ele disse, das coisas dele, dão em torno de 43 páginas. O Evangelho, vou contrariar a Marleide agora, o Evangelho segundo o Espiritismo é todo baseado nas falas do Cristo, nos ensinamentos dele, que são a essência. Né? Então, se a gente pega a Bíblia e vai lendo, vão ter coisas ali que vão ligar sinais de alerta dentro de você. Você não vai fazer algo que você sente no seu interior, que não é de Deus. Ao passo que aquilo que ele ensina, aquilo que você sente, porque o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Então, se está me dizendo alguma coisa ali que vai contra o próximo, e próximo não é o ser humano, é tudo que vive, aí a gente precisa se orientar pelo nosso coração, pelas palavras do Cristo e pelo nosso coração. É confuso, no início é mais complicado, mas a partir do momento que a gente está na busca e está se entregando para isso, a gente sente dentro da gente o que está de acordo e aquilo que está agredindo a nossa caminhada evolutiva. E com relação a gente mencionar muito o Espiritismo, as pessoas mencionam mesmo, Marleide, porque é a única doutrina que diz para a gente o que é a realidade sem tantos dogmas, sabe? Olha, você não é um ser de carne, você não vai ser condenado ao inferno eterno, o inferno é você que cria, né? Que nós estamos aprendendo agora, não é aquilo que a gente acredita, que a gente materializa. Né? Você é um ser que vibra em várias dimensões. Quando você vê um filme lá falando assim, eles encontraram um ser multidimensional, o Espiritismo já fala, você é um ser multidimensional. Você tem 7 corpos, 8, 9 corpos, dependendo, né, da pessoa. E ela fala isso, que não é religião, é a realidade, é o que somos de verdade. Ela ajuda que nós possamos nos entender, ajuda a ampliação do nosso autoconhecimento. E, mais interessante, ela força a pessoa a cumprir aquilo que ela entende, que ela ensina, né? que é ensinado nos evangelhos, como eu acabei de dizer, que é baseado nas partes onde o Cristo comenta na Bíblia. Então, é natural que a gente vá, porque é a única referência que nós aqui do Ocidente temos com relação ao que não é dogma, que não está no altar, né? É algo que está em todos nós, mas que nenhuma outra doutrina aqui do Ocidente falou. Isso é a razão pela qual, às vezes, eu mesmo menciono o Espiritismo. Porque ele deixa claro
né, para as pessoas, que somos, o que somos nós, o que estamos fazendo aqui. Por exemplo, naquela tsunami que teve foi Malásia? Não. Tsunami, teve uma tsunami num país asiático há muitos anos atrás, foi coisa terrível. Maldivas? Foi aquele na Maldivas? Não foi na Maldivas, não. Foi Indonésia? Acho que foi Indonésia. Ah, teve um na Indonésia, teve, verdade. As equipes de resgate espiritual, porque quando uma pessoa morre num acidente, ela fica em desespero, ela precisa de ser acalmada do lado de lá, levada para um socorro. As equipes de resgate tinham muçulmanos, tinham evangélicos do lado de lá. Ou seja, qual seria a surpresa de alguém que crê que com a morte cessa tudo, cessa a existência? Quando ela perde o corpo físico e entende que não acabou, que ela continua. E que, na verdade, ela já continuou em várias vidas durante a sua existência. Então, é por isso, sabe, Marleide, que eu estou falando no meu caso, que às vezes eu cito, porque se for citar questões da teosofia, né, da eubiose, da gnosis, da Rosa Cruz, é um conhecimento muito técnico. Já o Espiritismo, ele pegou o conhecimento que tem em várias ordens, né, como essas que eu falei, e outras secretas, e democratizou esse conhecimento para quem tem interesse real em aprender quem ele é e como as coisas relacionadas à evolução e aos aspectos sutis da vida funcionam. Então, ele foi e é um grande passo para quem quer evoluir, para quem quer caminhar, para quem quer se descobrir, se entender e entender a fonte, né, de criadora de todas as coisas. Por isso a gente sempre comenta dele. Em algum outro texto, é claro, não estou falando do budismo, né, dos outros textos, estou falando daqui, que a gente acompanha aqui desde criança, falasse a respeito desses aspectos de uma forma direta, objetiva e verdadeira, eu com certeza iria citar todas as vezes. Mas o que o Espiritismo fala está muito à frente desses dogmas que a maioria das religiões tem para controlar as pessoas. Não estou dizendo que no Espiritismo não tenha defeito, não é isso não. Porque o defeito não está no Espiritismo, está nas pessoas. E isso acontece, né? Nós somos falíveis ainda. Então, a forma como é colocado para nós, a forma como nos é ensinado, é importante a gente dividir, entender, deixar que o coração nos mostre o que podemos aceitar dos textos sagrados e aquilo que é gritante, né, em oposição ao que o Cristo ensinou, que seja descartado. Ok. Muito bom, Antônio. Gratidão pelos comentários também. Eu vou só... Eu ia te perguntar se você tem mais alguma coisa a acrescentar, mas a sala está com 2 minutinhos para encerrar. Vamos... Para a gente continuar esse papo aqui na próxima sala e aí depois a gente lê o texto 4. Pode ser? Pode, por mim sim. Então vamos lá, deixa eu dar pausa aqui e aí a gente já vai. Pode falar. Não, acho que eu criei uma certa polêmica, mas é só por conta do nome que você falou de Jeová, e não que eu entenda que Deus é esse nome, né? Eu quis dizer, eu não sei se eu estava muito para trás ou muito para frente na minha cabeça, que independente do nome, que Deus é lógico, que Deus é amor, Deus é amar o próximo como a ti mesmo, né? Mas se eu falei alguma coisa que possa ter saído fora do percurso aí, vocês me perdoem. Não, Marleidinha, não falou nada não falou nada de mais não. Todos os questionamentos têm que ser colocados e é importante você colocar, porque às vezes o que você está colocando pode ser a dúvida de alguém, então, e é uma conversa, e se surgiu isso na sua mente, é porque
não sei se é a palavra certa, mas algo incomodou do que foi falado. Então é importante que seja falada todas as opiniões, mas é aquilo, tem um momento, o Antônio saiu da sala, daqui a pouquinho acho que ele está voltando aí, mas tem um momento que nas cartas passadas, no primeiro livro, Cristo ele fala assim, inclusive essas cartas, quando forem publicadas, depois elas vão se tornar apenas crenças. Então tudo que a gente acaba formando na nossa mente são crenças do que a gente acredita ser verdadeiro ou falso, né? E no fim é a gente com o Criador, né? Então, mas é importante colocar e entrar, ver o que faz sentido para você, colocar o que realmente faz sentido e analisar, como você mesmo colocou, desse Deus vingativo, desse Deus, isso realmente você não acredita. E talvez você tenha se atido ao nome que ele usou ali, Jeová, porque era o nome que os judeus usavam ali na Bíblia, né? Mas o mais importante é o Deus que você acredita que está dentro do teu coração. O mais importante é entender o que eu falo, o que Cristo coloca no livro todo, nas cartas 1, é que a gente não se ater a dogmas, não se ater a algumas práticas espirituais, não se ater a alguns velhos conceitos. E quando o Antônio citou ali do espiritismo, que ele realmente é o que eu não sou um profundo, eu nunca estudei profundamente o espiritismo, mas as pessoas que eu converso que são espíritas são as pessoas que eu vejo mais livre de crenças do que as pessoas que são, por exemplo, católicas ou evangélicas, tá? Então, mas não significa que tem pessoas que são evangélicos, que são católicos, que têm exatamente esse mesmo conceito de Deus, livre de dogma, livre dessas práticas, né? Então esse é o ponto principal, é a tua verdade com isso, é o que faz sentido para você neste momento, o que faz sentido para cada um, e entender a mensagem que ele coloca aqui, que a mensagem que eu falo que a mensagem aqui é o conteúdo mais profundo. O que Cristo nos coloca aqui nesse texto aqui, ele fala do nosso Pai universal, do nosso Pai e Mãe universal, que está do nosso lado em todos os momentos, que ele cuida de toda da nossa vida, ele cuida do nosso corpo, ele cuida das nossas células, ele cuida de todo o planeta, e se a gente passa por alguma dificuldade, seja ela qual for, em qual área, como ele coloca aqui, se a gente sabe que existe algo maior e que nós somos parte desse algo maior, e se a gente recorre a esse algo maior, não tem por que a gente estar passando por essas dificuldades. Tudo isso vai passar, o que a gente vai passar, as dificuldades que a gente vai passar com muito mais clareza, mas a gente consegue sair disso trilhando esse caminho que Cristo colocou, que é o caminho que Cristo trilhou aqui na Terra, e que todas as pessoas que seguirem esse caminho vão estar cada vez mais próximo da iluminação e da vida em perfeição, podemos dizer assim, né? Como Jesus fala, né? Como Cristo fala aqui, ele está próximo da perfeição, ele já atingiu um estado que ele está próximo da perfeição, por isso ele consegue hoje entender exatamente a essência de Deus por completo. E nós aqui, muitas vezes estamos entendendo a parte mental, muitas pessoas até entendem a parte mental, mas ainda não conseguiram trazer isso para a sua própria vida. Por quê? Porque ainda falta algumas quebras de crenças, provavelmente, uma fé mais inabalável, para que tudo isso não é transmute a palavra, mas para que tudo isso se materialize na sua vida, para que tudo isso faça a sua vida muito mais fluida, né? Então esse é o ponto da gente entender exatamente a essência do Criador. O que Cristo passa aqui é exatamente a gente entender a essência do Criador, que entra em muito conflito do que é passado com relação a esse Deus vingativo, né, em total oposição com relação a isso. Então independente de qualquer religião, independente de qualquer segmento que tem aqui, como o Antônio falou muito bem no Ocidente, né, porque quem segue o budismo e quem segue algumas religiões lá na Índia, né, algumas
algumas crenças lá na Índia, né, é bem diferente o entendimento que eles têm de toda a criação, né, toda essa parte espiritual. Eu digo que eu acredito que o espiritismo realmente é o que mais se aproxima da sabedoria oriental, e tem trechos da sabedoria oriental que a gente lê que é muito mais profundo do que tudo que a gente conhece aqui no Ocidente, né? Antônio, falei alguma besteira ou está de acordo? Não falou? Totalmente correto, tudo que você falou. Essas religiões, né, que estão lá do outro lado do mundo, elas nos ensinam muita coisa, e os textos são muito profundos, muito profundos. E realmente se assemelham muito com essas questões que o Espiritismo, né, coloca. É sensacional, isso é muito interessante. Agora, ele fala no texto ali que quando a pessoa ela passa, né, a ser mística, ela não tem mais dúvidas a respeito dessa força infinita, né, e que cria todas as coisas. E para vocês, quando alguém começa a ser místico? Aline, Marleide, querem falar? Boa pergunta, viu? Mas eu não sei a resposta, não. Marleidinha? Oi. O que eu acho sobre quando uma pessoa começa a ser místico? Isso. Às vezes são pessoas que não têm religião nenhuma e que acreditam em tudo um pouco, né? Eu acredito que seja isso. O místico, né? Ele acredita mais, eu acredito, na lei da natureza, misturado com alguma coisa aí, não sei, eu não tenho assim, me foge agora uma palavra ou uma fala que possa falar sobre essa pessoa mística. Para mim é um conjunto de fés, de religiões, né? Tem gente que acredita no catolicismo, tem gente que acredita no evangélico, tem gente que vai no centro espírita, tem gente que vai na Umbanda, tem gente, todo mundo, ela acredita de tudo um pouco, né? Eu não sei se seria isso que o Antônio queria ouvir, ou se ele acha que é isso. E se não for, ele agora nos ensina, não é mesmo? Não é a definição que eu gostaria de ter. Eu gostaria de saber com vocês quando uma pessoa começa a ser mística, não o que é ser místico, né? Por exemplo, eu sou uma pessoa puramente materialista, eu só creio naquilo que eu posso ver e tocar. Questões como compaixão, fraternidade, cooperação, isso para mim é balela, né? E quando que eu sou totalmente materialista, quando que eu começo a ser um místico? Eu vou dar o meu conceito, tá? Para mim, a pessoa passa a ser um místico quando ela deixa de acreditar que tudo que existe é material. Quando ela começa a acreditar no mundo espiritual, quando ela começa a acreditar naquilo que ela não vê, começa a acreditar no todo, digamos assim, não só no que ela vê e no que ela enxerga, né? Quando ela começa a entender que todos somos um na fraternidade, na compaixão, quando ela passa a ser mística, quando ela deixa de acreditar no que ela vê, literalmente no que ela vê, que o mundo como até Cristo cita aqui, né? Quando a gente deixa de acreditar que o mundo é matéria sólida. Sim, é isso que eu queria. Porque eu compartilho disso. Eu penso que a pessoa, a partir do momento que ela entende que há algo mais, né, ela começa a abrir o seu horizonte para infinitas possibilidades, né, de entendimento, de aspectos, principalmente dos aspectos mais sutis, né? E aí para frente o desenvolvimento dela fica mais como é que eu posso dizer, mais acessível
à sua vontade, ao seu controle, à sua dedicação e responsabilidade, né? E eu penso que textos como esse das cartas de Cristo, elas nos impulsionam nessa direção, né? Para que nós possamos entender melhor todos esses aspectos que nos elevam. É muito interessante. Ok. Alguém quer colocar mais alguma coisa referente a esse texto? Algum outro trecho, alguma outra fala, alguma outra nuance? Ou vamos para o próximo? Por mim, pode ir para o próximo. Antônio, Aline, podemos ir para o próximo? Por mim, sim, Christian. Podemos sim. Então vamos lá. Esse é o mais curtinho de todos. Texto 4. Caça ao bicho-papão. Aí aqui é entre parênteses, que é o canal que fala, uma linha do canal. Cristo nos fala com uma linguagem informal. Vamos lá. Por que você sempre precisa olhar debaixo da cama à noite antes de dormir? Naturalmente, qual é o significado disso em seu mundo? Quer dizer que quando você era pequeno, às vezes tinha medo do bicho-papão, que poderia estar embaixo de sua cama, e assim tinha que olhar para verificar se ele estava lá ou não. Quando você percorre o caminho de Cristo, deve sempre examinar a sua mente antes de dormir, para descobrir quais os temores que está abrigando em si. Se descobrir alguns, deve recordar que assim como a sua imaginação colocou o bicho-papão debaixo da cama quando era criança, também como adulto você tende a imaginar catástrofes que não precisam ocorrer. Tome nota. Eu disse que não precisam ocorrer, e não que não podem ocorrer. Digo isto porque, sejam quais forem os seus problemas, eles ficam somente em sua mente até que você tenha dado a eles bastante poder mental. Então eles podem manifestar-se como realidades aparentes em sua vida. Os problemas podem ser sérias possibilidades, de acordo com como se apresentem os seus assuntos em um certo momento. Por exemplo, você pode estar prestes a ser demitido do emprego, pode ser que esteja com tão pouco dinheiro que não saiba como vai cumprir os compromissos da semana seguinte, ou seu filho pode estar quase sendo expulso do colégio. Enfim, seja qual for o problema, não é um problema de verdade até que chegue a manifestar-se em sua vida. Entretanto, enquanto são talvez para o futuro, você já está antecipadamente temeroso e caminhando com o coração apertado. Porém, ainda que os temores se manifestem como realidades aparentes no futuro, mesmo à beira de um desastre, as coisas podem mudar. As pessoas que estão constantemente preocupadas normalmente sentem que nada de bom é seguro ou confiável, e que o contrário é que é verdade. Oh, queridas pessoas! Se eu pudesse elevar suas consciências ao alto, acima deste mundo, levá-los aos bastidores da matéria visível, para a invisível dimensão da criatividade espiritual onde tudo começa a tomar forma, então poderiam ver por vocês mesmos que a fonte do seu ser, a sua única fonte de amor incondicional espiritual, tem tudo preparado para satisfazer todas as suas necessidades. Porém, por não entenderem a realidade por trás da existência, vocês criam a sua própria escassez, limitações, enfermidades e desastres. Criam essas situações com as suas críticas e queixas, relutando em celebrar as conquistas dos outros, em dar afeto aos que se encontram ao seu redor e em ser generosos com aqueles que experimentam a pobreza. Para descobrir por que isto é assim, leia a carta 1 até que tenha entendido completamente a verdadeira natureza de sua fonte do ser, que chamei o Pai quando estive na Terra. Quando percorre o caminho de Cristo, o meu caminho, você sabe muito bem, sem qualquer dúvida, que a sua absoluta fé e convicção na proteção divina o tirará de seus problemas e o resgatará de possíveis perdas ou dores. Para descobrir exatamente por que as pessoas que verdadeiramente trilham o caminho de Cristo podem possuir tal fé e convicção, leia e releia as cartas 5 e 6, até se dar conta de que todas as coisas que você vê, sente ou toca, são simplesmente impulsos tornados visíveis através do bom funcionamento do eletromagnetismo. Quando trilha o caminho de Cristo, você também sabe, como eu quando estive na Terra,
que há apenas algumas situações pelas quais precisa passar, porque são uma consequência natural de algo que fez no passado. E esse algo regressará na forma de uma lição necessária, que contribuirá para o seu crescimento espiritual, da qual decorrerão bênçãos espirituais. Mas quando realmente percorre o caminho de Cristo, você aceita a lição sem resistir e sem se ressentir, porque, como Cristo, você também sabe que receberá a ajuda e o conforto interior para passar pela lição com um mínimo de angústia. Leia a carta 3, na qual falo de meu tempo na Terra e da poucas semanas antes de minha crucificação. Você verá que o domínio da mente, em qualquer circunstância, é a única maneira de viver a vida e superar as dificuldades. E o trecho termina aqui. E que trecho, que texto lindo e profundo. E que parábola com o bicho-papão que ele nos deixa aqui. Né? É. Mais claro impossível, né? Meu Deus do céu. Quem quer comentar, abro a palavra aí para quem quiser colocar um entendimento, colocar questionamento, mesmo que sejam controversos, fiquem à vontade. Aline, dessa vez vou começar com você para puxar alguém, vai. Vamos lá. Eu também gostei dessa analogia do bicho-papão, né? Porque às vezes a gente coloca tanta fé, né? Porque hoje eu vi uma frase falando que a ansiedade é a fé mal colocada, né? E aí tem a ver um pouco com o que ele está falando, né? De a gente criar os nossos próprios problemas novamente, né? E que tudo começa na mente também, né? Porque acreditar que o bicho-papão está lá debaixo da sua cama, você só fica tranquilo depois que olhar lá embaixo e ver que não está mais. É o ver para crer também, né? Muito bom, muito bom. Gratidão, Aline, pelo comentário, pelas analogias. Antônio, quer falar primeiro agora? Não, eu fico por último. Obrigado. Marleidinha, sobrou você. Caramba, eu vou dar só meu parecer rapidinho. Vou te falar. Antônio, depois você se prepara, viu, na semana. Eu vou te ligar particular, viu? Nós vamos conversar, só nós dois. Hein? Tá Nem combinado. fala pro João, hein? Não fala pro... Não, eu acho que foi muito esclarecedor, né? Realmente, as nossas ansiedades, os nossos medos provocam coisas na nossa mente que nós nem sempre somos o que nós pensamos, o que está acontecendo. Então aparecem bichos papões por aí mesmo. Mas eu vou escutar vocês. Tá bom, lindas? Eu vou fazer uma provocação. Essa provocação eu faço até comigo, né? Quando a gente entra nesse caminho espiritual, né? Quando a gente entra nesse caminho de Cristo, a gente entende as palavras, mas muitas vezes a gente quando a gente está passando por alguns problemas, né? Como todos passam, como é difícil a gente conseguir sair dessa onda de preocupação, de ansiedade muitas vezes, né? Eu vejo que muitas pessoas passam a vida preocupadas, ansiosas, com receio de que algo vai ocorrer e quando já estão sofrendo muito antes de ocorrerem. E pessoas mesmo que já estão no caminho que tem que estar sempre no vigiar e no orar para que não entre, né, nessa energia da preocupação, né? Sim, Cristian, é que aí às vezes aparece a parte humana, né? A fragilidade. Acontece, né? Mas a ansiedade, a preocupação, o medo do desconhecido que está lá na frente é que provoca turbilhões na mente da gente, os bichos papões da vida, vamos dizer assim, né? Mas, enfim, precisamos
ressignificar algumas coisas, né, como hoje, e tocar para frente. Eu acho legal que Jesus ele dá um exemplo, né? Se a gente for lembrar da carta 3, né, que ele cita aqui, inclusive, né, os trechos, o período da vida dele pré-crucificação, né, os momentos antes da crucificação, os dias antes, os temores que ele sentia, tipo, era uma preocupação já com o que ele ia passar, até que ele conseguiu se centrar de novo, orar e sentiu toda a proteção, que ele seria amparado em todo momento e que o que ele ia passar era simplesmente uma lei do retorno de algo que ele mesmo fez inconsciente, mas consciente do que ele ia passar depois, né? Eu acho que é muito bacana como ele fez algo no inconsciente e logo depois já veio a consciência que aquilo estava plantando a sua própria crucificação, né? Então eu acho fantástica essa colocação e assim é um consolo, podemos chamar assim, de que todos nós, como a Marlete colocou, né, somos humanos, né, e passamos por isso, né. Queria ouvir você também, Antônio. Olha, desde o início, né, lá nas leis da existência, né, ele fala, você será vítima daquilo que você mais teme, né, daquela doença que você teme ter. Por quê? Porque você está alimentando, você está criando, dando força, né, para aquilo, né. E como a humanidade ela tem muito medo, né, quando ela cria, sempre tem alguma coisa relacionada com o medo, né, a maioria das vezes, pelo menos. Então a gente passa a perceber a razão pela qual o mundo caminha dessa forma, né, porque nós dedicássemos tanta força, tanta convicção nos pensamentos positivos, quanto a gente dedica às questões das quais a gente tem medo, a gente fortaleceria o lado positivo, obviamente, e esse mundo estaria diferente, né? Esse conhecimento é muito rico, ele precisa ser mais divulgado, né? Para que a gente pare de criar formas de pensamento que, igual a gente falou na semana passada, né, que poluem a psicosfera desse planeta e que dão forças ao que não é evolutivo, né. Eu acho esses conhecimentos que ele passou na carta 3, na carta 1, isso é muito, muito forte, né. A gente precisa urgentemente controlar os nossos pensamentos e mesmo sem olhar debaixo da cama e entender que o que tem lá debaixo é um anjo, não é um bicho-papão. E assim fazer com tudo aquilo que nos assusta, né? Por mais forte que seja o que nos assusta, a gente é filho do Criador. Então, do que a gente vai temer? Muito bom, Antônio. Gratidão aí pelas colocações. Mas realmente é muito forte que ele foca, assim, se a gente for pegar na essência, né, do que falou, né, ele, lá na carta 1 ele falou das falhas no seu planeta, né, as falhas no seu planeta, é esse título mesmo? Deixa eu ver aqui. As falhas em seu planeta. Na semana passada, no texto 8. E se for pegar, tá tudo na essência do que ele está falando aqui na carta 4, né? Na carta 4, no texto 4, né? E que está na essência total da carta 1, principalmente, né? De todas, quando ele cita as verdades da existência, as leis da existência. Isso. E quem está, a Aline está com a gente lá no grupo de estudo, no primeiro, né? A gente vai entrar muito, a Marleide também, né? Só não participou essa semana, mas a gente vai entrar agora, na semana que vem, no estudo do quem sou eu, né? E aquilo tem que estar muito forte na nossa mente. Quem somos nós em essência, qual que é a nossa natureza da criação, o Cristo que está dentro de nós, né? essa mente crística, é Deus que está dentro de nós, tudo que Ele faz e como deveria estar a nossa vida plena. Porque quando a gente começa a acreditar nisso de verdade, e trabalha de acordo com as leis da existência, né? Quando a gente começa a entender as leis da existência e deixa de pensar um pouquinho nisso, já muda completamente a nossa maneira de ser. Espera só um minutinho, tá?
Vocês ficaram todos quietinhos? Sim. O Antônio tá até com medo que eu comece a falar, então ele falou, vou ficar bem quietinha para a Marleide não falar. Não, Marleide, Né? você pode falar à vontade. Eu achei excelente você fazer suas colocações e a gente poder discutir sobre elas também. Achei ótimo. Uma coisa que a gente precisa fazer aqui, Marleidinha, é criar o hábito de não pedir desculpa das coisas que a gente questiona ou que a gente fale. Não, é que às vezes eu posso sair do contexto, entendeu? Não, Que mas a gente observa, às vezes a gente deixa as pessoas falarem à vontade, desabafar, né? Colocar para fora, né? Às vezes aqui um pouquinho a latinha do lixo, né? A gente começa a falar alguma coisa. Mas eu falei, às vezes pode sair do contexto do que ele quer, do que ele se propôs ali naquela fala, né? Mas é isso, essa parte do medo aí, da ansiedade, do bicho papão aí, a gente vive nessa vibe, né? A preocupação gera ansiedade, a ansiedade gera medo, o medo às vezes gera até pânico, né? E cria pensamentos que não é nosso e não somos nem sempre, 99,9% vai acontecer das coisas que pode ser imaginado na cabeça através de uma ansiedade, uma preocupação, de um medo. E às vezes precisa não acontecer para você cair em si e falar, tá vendo? 99% não aconteceu. Hoje eu falei demais, eu estou muito... Eu preciso ficar quietinho. Mas o bacana, Marleide, eu mandei no grupo lá o PDF vou mandando, na realidade praticamente vou tirando foto toda semana e vou colocando ali, anexando no PDF, né? Então até o texto 4 já está lá no PDF que eu mandei ontem. Então é legal assim você procura ler esse texto 3 e meditar nele ou escutar, né, de novo a gravação, e para pegar o contexto mesmo, né? É importante pegar sempre aquilo, pegar o contexto e meditar e levar e ver o que faz sentido, e aí sim você, porque assim é sempre uma coisa que eu peguei que eu tenho nessa leitura. Eu adoro os comentários de todo mundo. Por quê? Porque os comentários de todo mundo faz ampliar a visão. Enquanto estou eu lendo as cartas, eu estou tendo uma visão. Quando a gente está aqui em grupo, a gente vai ouvindo outras opiniões e vai aprofundando essa visão. E acho que eu comentei na semana passada, eu falo, até quando eu citei aquele caso do caminhar nas águas, né? Se eu tiver errado, eu não tenho problema nenhum em abrir mão da ideia que eu estou errado, né? E o Antônio hoje deu um parecer, um ponto de vista que fez eu rever muito o meu conceito e vai fazer que quando eu leia a carta 3 de novo, eu vou olhar de uma outra forma e levar de novo isso para minha meditação, para os meus conhecimentos, que é importante não, mas é legal a gente entender isso quando a gente quer se aprofundar num conhecimento mais profundo, né? Então, e é legal a gente saber assim, todos nós somos seres humanos. Tem coisas que eu falo que pode estar certa, tem coisas que eu falo que pode estar errada. O mais importante é a gente não ser... É igual quando a gente fala de político. Tem político A, B, né? Você, assim, qual que é o problema de você uma hora admitir que aquele que você acredita não presta, se você começou a ver algumas verdades que não vão de acordo com o que você acredita, né? E então, quando a gente começa a se aprofundar no conhecimento, muitas coisas vão mudar e vão se aprofundar. Então, mas é importante, aqui você está ouvindo o Antônio falou, eu falei, a Aline falou, você colocou o seu ponto de vista. Você não precisa nem concordar nem discordar. É entre você e você. É entre você e Deus. É você levar na sua meditação e você avaliar, não. Tô confortável do jeito que eu tô, tá bom. Não tô confortável do jeito que eu tô, parece que isso faz mais sentido, tá bom também. Com você. Essa evolução, esse caminho que a gente está seguindo, por isso que não existe o que sabe mais, o que sabe menos. Existe aquele que pratica,
que vive e que vivencia. O restante é conhecimento, teoria. O que vale é o que você vivencia, o que você sente, o que você coloca em prática. E é o que Cristo nos pede para fazer com essas cartas. E a gente vai colocar em prática e vai vivenciar aquilo que a gente acredita. Então, se de repente tiver que mudar a maneira de pensar, perfeito. O mais importante é isso, é não ser refém das suas crenças, não ser refém de dogma, não ser refém de ideia pronta. Sempre que alguém falar, hoje quando eu escuto qualquer vídeo no YouTube, o primeiro filtro é o conhecimento que eu tenho. Se de repente está falando alguma coisa que não vai de encontro com aquilo que eu acredito, eu vou escutar mais para ver se aquilo faz sentido ou não, como tem coisas que fazem sentido e vale a pena agregar, e tem coisas que não fazem sentido e descarta. E aí vai da tua sabedoria, porque é o teu processo, é o teu caminho. E a gente vai crescendo cada vez mais. Sempre que a gente aprende uma coisa, quando eu falo que de todas as leituras que eu fiz, depois que a gente entrou nos grupos de estudo, cada vez que eu vou, que vai se aprofundando a leitura, parece que vai abrindo cada vez mais a mente, porque no fundo o conhecimento está lá, a gente só precisa alimentar eles e deixar eles desabrocharem. Mas cada vez que vai vindo mais nuances, mais leitura, mais meditação, mais ouvindo os outros falando e agregando aquilo que faz sentido, você começa a abrir e expandir cada vez mais sua consciência. E isso é um processo natural de evolução de todos nós. Gente, temos 26 minutinhos. Alguém quer? Vou passar um por um aí para a gente agregar as palavras finais aí. Até em cima de tudo isso que eu falei, se fez sentido ou não, se alguém quiser falar, fiquem à vontade também. Então, Marleidinha, você é a primeira da fila, então eu passo para ti. Para as suas palavras. Não, meu querido, não. Hoje já tô com calor, a menopausa aqui já, você entendeu? Eu já levantei, brincadeira, a partes. Não, tá. Pra mim, tô satisfeita por hoje. Eu falei da menopausa porque depois dos 15 a gente fica, de repente, nos calor, sabe? Eu já tô aqui abrindo a janela. Mas tá tudo certo, Cristian. Foi maravilhoso hoje. Aprendi muito, aprendo a cada dia, lógico, né? E é isso. Tô aqui para ouvir um pouquinho mais vocês. Muito bom, gratidão, Marleide. Aline? Não, tudo bem. Já falei a minha parte. Tá tudo bem. Ok. Antônio? Ô Christian, eu também acho que eu já falei muito hoje. Eu estou encantado com os textos, né? E assim, refletir mesmo sobre eles o máximo possível. Eu agradeço pela oportunidade. Obrigado. Ok, gente. Então, também não tenho mais nada a acrescentar. Eu só, assim, fazia um tempo que eu não lia essa carta 2, né, os textos complementares. Eu comecei a reler quando a gente, faz umas 3 semanas, né? Eu tô, fora a nossa leitura aqui, eu tô lendo o livro, né? Diariamente eu tô pegando alguns textos. E é impressionante, porque assim, o livro 1 é o conhecimento do caminho crístico, e esse texto 2, ele pega alguns pontos no dia a dia nosso, né, falando de alguns que te espeta assim, né, te cutuca, né, e isso é sensacional, porque traz para o nosso dia a dia, né. É verdade. Isso mesmo. Tanto... A gente consegue se situar neles melhor. Porque ele cita o fator do dia a dia e ainda ele cita os trechos das cartas, né? Que a gente pode se aprofundar naquele tema, e aí a gente olha até com outro... a gente lê até com outro olhar se a gente volta ao texto ali, né? Isso aí. Eu acho que cada vez que a gente lê, a gente vai ver algo diferente sempre. A Betinha comentou nessa semana, na segunda-feira, que, nossa, parece que eu tô
eu tô lendo de novo aqui, mas tem alguns pontos aqui que que tá entrando agora aqui que não tinha entrado da outra vez. Muito bacana. Então é isso, gente. Vamos finalizar? Sim. Então vamos fechar nossos olhos. Hoje estamos com o tempo tranquilo para a gente fazer a nossa meditação. Então vamos fazer uns 5 minutinhos aí para a gente pegar toda essa energia que a gente recebeu hoje, todo esse conhecimento, toda essa luz crística que está aqui presente, e vamos reverberar isso para todo o planeta, para que a mente crística, a consciência crística entre cada vez mais na consciência de todos os seres humanos e de todo o nosso planeta como um todo, no reino vegetal, no reino animal, para que a gente venha criar a vida, venha criar aquilo que a gente realmente quer criar para esse planeta, um planeta de paz, um planeta de abundância total de vegetação, de tudo, né? De relacionamento com os animais, de todos os problemas que a humanidade enfrenta, que cada vez mais eles sejam dissipados, diluídos, para que a gente tenha essa vida de amor, de compaixão, essa vida de paz e de pleno entendimento aí com todos nós, né, seres humanos. Então vamos, cada um aí no seu silêncio, cada um na sua oração, cada um na sua forma de emanar energia, que cada um faça agora a sua oração. Vamos lá.
Vamos abrindo nossos olhos. E aos pouquinhos vamos voltando. Cada um no seu tempo. Todos de volta. Marleide, Aline, Antônio. De volta. Foi Achei longe. que o Antônio tinha dormido já. Antônio foi Ah, longe. tá vendo? Mas ele se concentra tanto, vai tanto na meditação que ele dormiu. A gente Foi longe. vai longe mesmo. Muito Mas bom, não dormir gente. ainda Então não. é isso. Beijo Eu pra não ron- todos, boa noite. Eu não ronquei não, né, Marleide? Não. Ah, Que maravilha, viu? Porque eu tenho um que eu vou te falar, vou gravar. Eu vou gravar. meu Deus. Boa noite, meus queridos. Boa noite, gente. Boa noite, Até- Marleide. Obrigado, Até viu? segunda. Espero vê-los Tchau, todos querido. segunda. E boa semana para todos. E Boa vamos noite, Aline. conversando. Valeu, gente. Obrigado. Boa noite. Tchau, Boa Aline. noite, Boa noite Cristian. pra vocês. Boa Obrigado. noite. Obrigada pelo Valeu. dia de hoje, viu? Obrigada. Gratidão.